Graça e paz, mais um café com palavra. Eu estou com a palavra de Deus aqui nas mãos e algo interessante aqui em Mateus 14, versículo 29. E Jesus disse: venha para Pedro. Quando Pedro disse: se é o Senhor, eu quero ir ter contigo sobre as águas. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus, na direção de Jesus, ao encontro de Jesus. Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Gente, sabe o que me chama a atenção nesse texto? É justamente que Pedro afundou, Pedro imergiu na presença de Jesus. E Jesus poderia evitar esse naufrágio, não poderia? Poderia. Mas o versículo 31, Jesus vai dizer por que Pedro afundou e não continuou vencendo a gravidade, andando sobre as águas. Duvidou. E hoje nós vemos muitos crentes católicos, espíritas, pessoas que acreditam na Bíblia, que acreditam em Deus, mas ainda o que permeia no seu coração, o que permanece é a dúvida. E veja aqui, o que me chama a atenção é que Pedro, ele emerge aqui, afunda, naufraga aqui na presença de Jesus. A gente vê isso com Elias também. Deus falando com Elias e Elias desiste. Então, isso nos dá motivo para vigiarmos mais ainda. Porque se Pedro está aqui na presença de Jesus, indo na direção de Jesus, vencendo a gravidade, andando sobre as águas, e mesmo assim afunda, naufraga aqui, quem somos nós? Que talvez a gente nunca vai absorver ou passar essa experiência de andarmos sobre as águas. Isso aqui é sobrenatural. Mas graças a Deus, que mesmo Pedro naufragando, Jesus estava presente. Jesus está com Pedro. Quando ele estava com medo aqui, que tiveram medo, é um fantasma. Jesus estava com Pedro quando ele pediu para andar sobre as águas. Jesus estava com Pedro quando ele andou sobre as águas. E Jesus estava com Pedro quando ele naufragou. Jesus nunca vai se distanciar de nós. Mas a nossa dúvida, a nossa incredulidade, as lutas, as dificuldades faz a gente duvidar. Ele exorta Pedro, mas antes ele socorre Pedro. Porque o versículo 31 vai dizer: e prontamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse. Antes da exortação veio o socorro, veio o escape. Porque Jesus sabia que se ele não fosse rápido, Pedro seria morto. Isso aqui mostra o quanto Jesus nos ama, o quanto Jesus nos abençoa. Mas ele deixa uma exortação: porque você duvidou. Cuidado, a dúvida assassina as certezas. E depois que a certeza vira dúvida, você naufraga. E a Bíblia diz: quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar fé na terra? Será que a nossa fé vai estar atualizada? Que o Espírito Santo nos ajude a confiar em Jesus, independente da tempestade, do vento forte, que possamos estar falando, como disse o pai daquele menino que os discípulos tentou expulsar os demônios. Jesus disse: se você crê,
Ele disse: me ajude, Senhor, na minha falta de fé. Que o Senhor nos ajude nessa manhã. Amém? Mesmo na presença de Jesus, Pedro afundou. Cuidado, não é a ineficiência de Jesus, são as dúvidas do nosso coração. Deus te abençoe. Esse foi mais um Café com Palavra. Não duvida, creia tão somente. Amém?